Então, ainda sobre a doação feita por ascendente em favor de descendente. Vejam que interessante. Então, a doação feita por ascendente a descendente reveste-se de menos formalidades do que a venda e também a troca de valores desiguais entabuladas entre esses mesmos personagens, ascendente e descendente. Tanto na venda como na troca de valores desiguais, exige-se cumprimento do disposto no artigo 496 do Código Civil, por nós já estudado, que exige prévia anuência dos demais descendentes e do cônjuge do vendedor ou do permutante. Isso a menos que o cônjuge seja casado sob o regime da separação obrigatória. Na doação, como em regra, nós vamos ver por que em regra, a lei obriga o donatário, descendente beneficiado, a comunicar, a declarar o valor recebido em inventário, justamente para que se faça a conferência e se verifique que não houve avanço sobre a legítima assegurada aos herdeiros necessários, não se faz obrigatória essa prévia obtenção de anuência dos outros herdeiros necessários. É bem verdade que o ascendente ele pode dispensar o descendente donatário dessa declaração, que tecnicamente se chama colação, que é a chamada colação de bens do inventário, que é essa declaração feita pelo donatário descendente ou cônjuge que recebeu em vida uma liberalidade do falecido. A lei autoriza a dispensa da colação por parte do descendente. Isso quando o doador declarar expressamente no contrato de doação que aquele bem que está sendo alvo da liberalidade está saindo da sua parte disponível do patrimônio. Então, o doador, quando vai fazer a liberalidade em favor do descendente, ele deixa claro no contrato que aquele bem que está sendo entregue, sem qualquer espécie de contrapartida, está saindo da parte disponível do seu patrimônio e que por isso não existe qualquer espécie de risco de se comprometer a legítima, a outra metade, assegurada a partilha entre os herdeiros necessários. E mesmo que houvesse a dispensa de colação feita explicitamente pelo contrato de doação, isso evidentemente não vai eximir, né, o descendente de poder ser questionado pelo juízo do inventário, caso se verifique que, embora o ascendente tenha declarado que aquele bem saía da sua parte disponível, na prática, aquele bem, pelo valor, já avançava também sobre a legítima. Então, nada impede que, no curso do inventário, o juiz, provocado por outros descendentes, avalie se aquela doação feita em vida pelo ascendente em favor de um deles, com dispensa explícita da colação, podia, de fato, ter sido feita de forma regular, ou seja,
que, de fato, aquele bem objeto da liberalidade havia saído da parte disponível do patrimônio doador. Caso se verifique no inventário que houve avanço na legítima, por exemplo, a herança total tem o valor de 1 milhão. O bem que foi doado valia 600 mil. Bom, nesse caso fica claro que o valor da liberalidade ultrapassou a metade disponível do patrimônio do doador. Ele podia dispor de 500 mil e ele dispôs de 600. Isso comunicado em colação pelo beneficiário ou mesmo denunciado pelos outros herdeiros necessários, vai fazer com que o juiz analise, refaça as contas e, constatando que de fato houve avanço, obrigue aquele que foi desconte ou desconte da legítima do que foi agraciado com a doação a parte proporcional ao avanço, ou até mesmo, se o caso, determine que o herdeiro que foi beneficiado com a doação, que avançou sobre quase toda a legítima, devolva algum dinheiro para ser dividido entre os demais herdeiros necessários. Tudo a depender do caso concreto. Eu espero que tenha ficado claro essa parte. É muito difícil falar desse assunto com vocês no estágio atual de conhecimento, né, que vocês têm. Esses conceitos de colação, inventário, legítima, parte disponível, ficaram muito mais claros um pouquinho mais à frente, lá no 5º ano, quando vocês estudarem propriamente o direito das sucessões. Aqui eu estou fazendo uma antecipação, estou adiantando um pouco a história, lógico, de maneira muito resumida, para que vocês consigam entender minimamente qual foi a preocupação do legislador ao tratar de maneira especial essas doações feitas entre cônjuges e de ascendente para descendente. Qualquer pergunta que venha a surgir aí, qualquer questionamento que vocês tenham a partir desse tema, por favor, não hesitem em me fazer através do fórum para que eu possa esclarecer pontualmente as dúvidas, porque eu não sei exatamente o quanto vocês absorveram disso e que pontos podem ter ficado nebulosos aí em função de vocês não terem ainda o conhecimento adequado do direito das sucessões, tá certo? Então eu fico aguardando perguntas sobre esses temas, caso eu não tenha me feito suficientemente claro. Recomendo que vocês leiam também as exposições que tratam da colação no inventário, artigos 2002 a 2011 do Código Civil. Deem uma lida ali, até para verem se conseguem entender melhor o que eu falei até agora a respeito desses tópicos: doação entre cônjuges e doação feita por ascendente a descendente. Bem, vamos a mais uma modalidade também bastante polêmica e que também envolve algum conhecimento a respeito do direito das sucessões, que é a chamada doação inoficiosa. A doação inoficiosa é aquela que excede o limite de que o doador, no momento da liberalidade, podia dispor em testamento. Ou seja, é aquela doação que avança sobre a legítima, sobre aquela parte do patrimônio da pessoa que é reservada aos seus herdeiros necessários, descendentes, em concurso com o cônjuge, ascendentes. Isso na falta de descendentes e cônjuge. Bem, o Código Civil
no livro que cuida do direito das sucessões, estabelece que na existência de herdeiros necessários, descendentes, cônjuges e ascendentes, a pessoa somente poderá dispor em testamento de metade do seu patrimônio. A outra metade do patrimônio, obrigatoriamente, terá que ser transmitida aos chamados herdeiros necessários. O testamento é o equivalente na sucessão da doação entre vivos. Através do testamento, o cidadão identifica as pessoas que ficarão com o seu patrimônio, ou pelo menos por uma parte dele, depois da sua morte. Por meio do testamento, o testador realiza liberalidades pós-mortem em favor de pessoas por ele escolhidas e que não precisam ter qualquer espécie de vínculo familiar ou afetivo. Só que existe um limite para as liberalidades pós-mortem no caso do cidadão ter herdeiros necessários, ter filhos, cônjuge, companheiro ou ascendentes. Se ele tiver filhos, cônjuge, companheiro, ascendente, ele só pode dispor livremente, em testamento, pós-mortem, de metade do patrimônio que dispõe. A doação é a liberalidade feita em vida. Ora, se para depois da morte o cidadão só pode dispor de metade do seu patrimônio, quando possuir herdeiros necessários, em vida, através de doação, ele também só poderá dispor de metade do seu patrimônio se tiver herdeiros necessários. A doação que exceder metade do patrimônio e avançar sobre a legítima que é assegurada aos seus herdeiros necessários pós-mortem, será uma doação inoficiosa. Segundo o artigo 549 do Código Civil, uma doação nula na parte que exceder o limite. Então vejam, se alguém faz uma doação de mais da metade do seu patrimônio, de valor correspondente a mais da metade do seu patrimônio, tendo herdeiros necessários, a parte que exceder a metade, que avançar sobre a legítima, poderá ser alvo de impugnação dos herdeiros necessários por meio do ajuizamento de uma ação conhecida como ação de redução. Qual vai ser o objetivo dessa ação de redução? A obtenção do reconhecimento da nulidade da parte da doação inoficiosa que excedeu aquele limite da metade do patrimônio disponível. Certo? Então, o juiz, ao reconhecer a existência da doação inoficiosa, determinará por sentença a sua redução ao limite da metade do patrimônio. Então, o juiz vai verificar qual é o valor do patrimônio do doador, verificar qual é o valor do bem doado, verificar se houve avanço sobre a parte legítima, se excedeu a metade, e constatando tudo isso, vai determinar a redução da doação para os limites em que ela poderia ser feita. O beneficiário vai ter que devolver parte do que recebeu. Já continuamos.